Cinematório na 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa série especial de podcasts sobre a 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. E neste episódio nós vamos falar sobre o filme Corpo Presente, que foi exibido fora de competição dentro da mostra Foco Minas, longa-metragem dirigido por Leonardo Barcelos. A gente bateu um papo com o Leonardo, que também assina o roteiro e a montagem do filme, e a atriz e performer Ludmila Ramalho, que é a protagonista do filme, né? O filme é um documentário experimental que está bem ligado ao mundo da performance, né? A gente tem a Ludmila reencenando diversas performances que ela criou e também participando de performances de outros artistas durante a projeção do filme. Agora, Kel, apesar de ser um filme que tem a performance como seu fio condutor, não é um filme sobre performance, né? É um filme que fala sobre as possibilidades do corpo, né? E traz questionamentos e reflexões bem interessantes sobre isso. Ele pega a ideia de performance para trabalhar, né, a sua trajetória de personagem, né? Então a personagem ela segue um percurso de investigação sobre o corpo, o seu próprio e de outros, por meio de performances, né? É uma costura de performances, mas dentro dessa linha narrativa, né, que tem uma personagem protagonista, uma mulher branca ali que vai pensando sobre o seu corpo, sobre as transformações que o seu corpo sofre, outras questões também que envolvem, né, a questão do corpo com o mundo, né, de frente para o mundo, junto ao mundo, junto à natureza, enfim, origens, a questão racial também. Então, perpassa vários assuntos, vários questionamentos e é muito interessante, né, como são muitas imagens criadas, assim, muitas imagens de um apelo visual muito forte, né, ao mesmo tempo que também se utiliza bastante de uma narração, se utiliza bastante de texto, né. Esse é bastante experimental, né, nesse sentido, até pela transposição da arte, da linguagem, da performance para o cinema, mas também é tranquilo de acompanhar, assim, porque ele vai te guiando, né? Ele, além da personagem ser uma guia, também essas narrações, né? Também os textos trazidos de outras pessoas, né? De referências, de outras vozes, além da voz da protagonista, também vai te guiando nessas reflexões, assim. Vale destacar também que é um filme que tem imagens belíssimas, né? Não só a direção do Leonardo e as performances da Ludmila são um prato cheio para os olhos, né? Mas isso tudo tem a colaboração também da fotografia do Wagner Jabbour, da direção de arte assinada pela Natália Larsen e Éder Santos. E, claro, o trabalho de som do Grivo, né, que é uma das coisas mais incríveis do filme também. E a gente fala sobre isso na entrevista que você vai ouvir agora, com o Leonardo e com a Ludmila, né? A gente gravou essa entrevista via videoconferência, tá, gente? A mostra já tinha acabado, não deu para a gente conversar lá durante o evento, mas na mostra eu pude participar do debate, né? É um debate que acontece sempre após a exibição dos filmes lá em Tiradentes, né? Dentro aí da série de seminários, e eu pude participar como crítico convidado, ajudando ali a trazer algumas reflexões sobre o filme. Então foi bem legal conversar com o Léo, com a Ludmila, também com o Thiago Tereza, que é co-roteirista do filme, e os demais profissionais, né, envolvidos aí na realização do filme, que estavam participando da mostra de Tiradentes. Então agora vocês vão ouvir
essa entrevista, né, essa conversa que a gente tem com os dois, para você saber mais sobre o processo de realização de Corpo Presente. A gente conversa agora com Leonardo Barcelos e Ludmila Ramalho sobre o filme Corpo Presente, que a gente pôde conferir na 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes, e eu ainda tive a honra de participar como crítico convidado do debate sobre o filme logo após a exibição. Bom, vamos primeiro dar as boas-vindas ao Léo Barcelos e à Ludmila aqui ao nosso programa. Muito obrigado pela presença de vocês. Oi, muito obrigado pelo convite, Renato e Raquel. Inclusive, agradecer de novo, né, a presença do Renato no debate, que foi muito legal. E foi um prazer conhecê-los, né, que a gente não se conhecia, então foi um prazer conhecê-los lá em Tiradentes. Oi, gente, obrigada, que bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite e que bom a gente poder estar aqui nesse bate-papo para amadurecer aí e refletir sobre o filme. Muito bacana, gente. Olha, nós já conhecemos bastante a origem do projeto, né? E tivemos a chance de conversar bastante sobre ele em Tiradentes, mas para quem ainda não conhece o Corpo Presente, eu queria pedir para o Léo iniciar aqui o nosso bate-papo falando sobre a origem do projeto, né, Léo? Como que surgiu o interesse de fazer esse filme? Como é que começou a pesquisa? Conta um pouquinho para os nossos ouvintes. Então, Corpo Presente, que é um longa-metragem, ele começou lá em torno de 2016, com uma pesquisa sobre o corpo, a partir do livro de um filósofo francês, Le Breton, que tinha um livro que chamava Adeus ao Corpo. Então ele fazia um apanhado de todas as possibilidades corpóreas que existiam até então e possibilidades futuras do corpo. Então o tema de cara já me interessou bastante, que eu acho que o corpo está no centro de quase todas as discussões contemporâneas. Então, a partir daquele momento, eu comecei a desenvolver uma série de projetos, dentre eles O Corpo Presente, que é o filme que foi exibido lá em Tiradentes agora. Mas também tinha a série e um telefilme também. Mas o Corpo Presente, né, nessa busca de tentar traduzir, né, esse tema que é tão multifacetado e tão rico e, ao mesmo tempo, que pode ser entendido de diferentes formas, dependendo de quem está falando ou quem está representando ou qual área está sendo colocada ali em discussão, a gente tentou criar uma abordagem que desse conta do assunto, né, que é muito, muito extenso e muito abrangente, né? Então, nós começamos desde o início lá da pesquisa, identificar quais seriam os caminhos do filme, né, por onde que o filme caminharia. E aí, depois de muito pensar, a gente entendeu que talvez fosse pela performance mesmo, que o filme poderia encontrar uma camada interessante de explorar o corpo sem ficar muito didático e também sem ficar demasiadamente filosófico, né? Então achamos que era o melhor caminho para a gente conseguir abordar os diversos temas que o filme se propõe a trabalhar, né, no seu trajeto. E com isso a gente começou a convidar alguns performers mineiros para a gente encontrar com um especialista para falar sobre o tema, né, que são diversos temas que o filme aborda, e fomos aos poucos desenvolvendo colaborativamente, né, com os performers e também, né, o próprio roteiro sempre foi um processo orgânico de construção, né, deixando sempre partes em aberto que iam sendo descobertas a partir desses encontros. Depois os encontros viraram ensaios, depois os ensaios começaram a ser moldados enquanto gravações, né? E até que a gente chegou na própria Ludmila Ramalho, né, que é a atriz e performer do filme, é ela quem conduz, né, o filme. Essa foi uma outra opção, de colocar uma mulher para conduzir o filme, e também trazendo um pouco da sua história biográfica. Então ela é uma personagem ficcional, mas ao mesmo tempo tem traços muito biográficos dela no filme.
E aí, ao longo do nosso processo, né, de trocas também com a própria Lud, e com os outros performers, né, que todos a gente criava alguns encontros com todos juntos para discutir e debater como que a gente ia abordar alguns temas que eram de um único performer, como é que isso ia se entremear com a história do outro, né, como é que ia ser o aparecimento da própria Lud dentro dessas cenas que não eram, vamos dizer assim, do escopo, do métier dela, né? Uma mulher branca, aí ela está junto com a Isso e também está no duelo de Vogue. Então a gente sempre teve também esse cuidado de colocar a Lud trafegando pelo filme, às vezes muito presente, às vezes apenas participando e observando. E nós demos sorte porque a Ancine paralisou num certo momento e nós tivemos que parar o filme, fizemos uma pausa longa, tivemos também a sorte da Lud ter ficado grávida durante o processo do filme, o que foi naturalmente incorporado pela história e pela própria trajetória da personagem. Então isso ainda entrou no filme com um vigor maior depois que ela ficou grávida, e a partir também das trocas com a própria Lud e com as próprias questões que ela tinha com a gravidez. Eu acho que esse é um resumo, né, do processo como um todo, né, que foi feito em etapas diferentes, em momentos diferentes, e sempre num processo muito colaborativo com a equipe e também com os performers. Sim, sim. E Ludmila, fala pra gente como é que foi essa sua chegada ao projeto, porque assistindo ao filme a gente percebe que tem essa ligação mesmo muito íntima, né, da sua história, de você performando com a realização do longa. Como é que foi trabalhar com o Léo na construção desse filme e da sua experiência, né, com o cinema, né? Se já tinha uma experiência prévia ou se essa foi a primeira vez que você trabalhou com tanta intensidade assim, né, em relação à imagem na tela? Não, é o meu primeiro longa-metragem, Renato, como protagonista, né, assim. Eu já tinha feito uns 2 filmes do Cris Azzi, fiz um curta-metragem do Armando Taronto, que eu sou protagonista também, mas vários curtas, mas longa realmente foi a minha primeira experiência. Legal. E estar num filme, né, assim, eu tenho uma trajetória grande como atriz, de quase 20 anos, e como performer também. Então, foi um trabalho para mim muito especial, porque, de fato, esse diálogo que a gente construiu, né, Léo? Construir com o diretor, com os roteiristas, foi um diálogo muito horizontal, onde a criação, de fato, foi muito orgânica, assim, né? Quando eles me convidaram para fazer o trabalho, inicialmente eu entendia que era uma personagem que iria atravessar as obras de alguns artistas, alguns performers. Já tinha, inclusive, definido quais eram esses artistas. Então, a gente começou a mergulhar, né? Eu comecei a estudar sobre a obra de cada artista, sobre a temática de cada artista e tal. Depois a gente foi entendendo que essa persona, né, que a gente nem fala muito personagem no campo da performance especificamente, que era necessário que eu trouxesse as minhas histórias, as histórias do meu corpo, né, as questões do meu corpo. Se é um filme que trata do corpo, né, eu falo com o Léo, não, o corpo, os corpos e as corpas são os protagonistas desse filme, né? Então, se a gente está falando de corpo, eu, consequentemente, tive que fazer um mergulho no meu corpo e também dialogar com o Léo e com o roteirista também nesse sentido. Então, aí que vieram também as histórias biográficas, consequentemente, alguns trabalhos que eu já tinha feito, né, como Fuck Her, por exemplo, que é uma performance que eu circulo desde 2016, que é uma instalação performática com os pintinhos e tal. E outros trabalhos que foram criados também juntos, assim. Outras imagens e performances criadas para o filme e entendendo esse caminho por onde essa persona iria atravessando, assim. Então, era um pouco
incoerente eu não falar sobre a minha história, sobre as minhas questões que atravessam o meu corpo nesse filme, já que o tema é justamente esse. Então, para mim, foi um super desafio, né? Com certeza, não tenho dúvida, é o maior desafio da minha carreira até hoje, foi fazer esse filme, porque diferente, né, justamente esse conflito que trouxe também no fazer entre o campo da performance e do cinema, porque a performance ela tem um tipo de temporalidade muito diferente do cinema, né? Então, as minhas performances, por exemplo, trabalham com um tempo muito alargado, né? Com muitas horas de duração. E aí, como é que é transformar essas performances para a linguagem do cinema? E aí eu acho que foi um grande desafio para o Léo, né, que fez, ao meu ver, uma belíssima edição e conseguiu, de fato, investigar essa fricção entre a performance e o cinema. Então, durante o set era um desafio também, todo tempo era um desafio, né? Desde a composição, de entender ao chegar na locação, que tipo de espaço é esse, de entender a performance que surgia dali, né, do encontro com o espaço, e até essa relação técnica também que o cinema pede, né, de enquadramento, da luz, do posicionamento do ator diante da câmera e todas as questões técnicas que o meu lado atriz também já tinha alguma experiência. E ao mesmo tempo essa intensidade do set, né, Léo? De às vezes gravar 2, 3 performances por dia. Então foi um desafio muito grande para mim como artista. Sim, total. Realmente foi um desafio muito grande desde que a gente chegava e decidia, né, qual performance iria ser executada. A gente tinha que planejar em etapas a narrativa da performance. Entendi. Né, que era nossa primeira, vamos dizer, tentativa de organizar para a gente dar conta de fazer o registro, né? Porque a gente tinha que pensar também aonde que a câmera ia ficar, né? Sim. Mais ou menos quanto tempo aquilo ia durar, né? Se a gente poderia repetir depois ou não daria para repetir nunca mais. Então tinha uns desafios de planejamento, que era realmente traçar um pouco como aquela performance se daria no tempo e no espaço. Sim. E depois, na hora da gravação, aí sim era um desafio maior ainda, porque mesmo preparado, a performance ela acontece na hora, né? Eu imagino. Quando tinha mais de uma pessoa junta, né, tipo a Lud com o Mark Davi na floresta, a gente não tinha um controle muito grande e sabia que não teria um controle de tudo que os dois fariam ali, enquanto dois corpos atuando em cena numa performance muito corporal e visceral. Então, inédita também, né, Léo? Inédita. E um pouco baseada em algumas coisas que o Mark Davi trazia, com algumas coisas que eu tinha pensado, que o filme precisava de ir. Legal. E aí, nesse momento, convencer a equipe de que não tinha como cortar foi um problema, porque o povo não aceitava muito essa lógica de como assim que não vai ter corte, até quando a gente vai gravar. Então, era sempre uma luta com parte da equipe para eles entenderem de que tinha que respeitar o tempo do performer. Mesmo se a gente ficasse lá 1 hora, então para de gravar uma câmera e deixar a outra gravando. E vamos esperar a coisa acontecer, porque precisa de um tempo de preparação, e para além da preparação, acho que é os corpos juntos, trocando efetivamente ali, que a performance acontecia. Tanto que nesse dia da Floresta da Luz com o Mark Davi entrou num estado tão louco de performance que ele ia machucar a Lud. Aí eu tive que parar. Eu acho que foi a única performance que eu realmente tive que cortar, porque ele estava realmente quase machucando ela. Nossa. E aí a Luz pode até falar um pouco depois sobre, foi que para eles saírem desse estado de performance, demorou mais de meia hora e 40 minutos para eles voltarem ao normal. Caramba. Esse pós-performance que também é interessante de falar, né? Que isso não está na câmera, mas que acaba que a gente conseguiu, em quase todos os casos, extrair o máximo que a gente conseguia da performance naquelas condições que a gente tinha, né? Tanto que umas funcionam mais e outras menos, né? Assim, tem umas que nem entraram no filme, por exemplo.
Mas essa é outra discussão. Essa transposição da performance para o cinema, eu acho bem interessante, assim, vocês contando até essa questão do set, né, como que a coisa, ela é tão viva ali, né, mas ao mesmo tempo também tem uma construção para o cinema, e aí a relação com o público também muda. Nessa transposição, né? Aí eu queria saber de vocês como que vocês veem o filme a partir da relação com o público, já que nessa relação de fazer, né, de estar ali construindo as performances, né, e com tantos desafios também, né, inclusive sobre as diferenças mesmo entre cinema e um acontecimento, né? Porque a performance para mim tem muito a ver com isso também, de um acontecimento. E aí eu queria saber de vocês, assim, como que vocês veem a relação do público com o filme, assim, né? Lá em Tiradentes a gente pôde ver, teve uma pessoa da plateia do debate que eu achei que foi belíssimo, assim, o depoimento dela, que ela se sentiu super tocada, né? É verdade. E aí eu queria só que vocês comentassem, assim, sobre essa diferença, sabe? Principalmente a Lud, né, que tem essa experiência performática também, e que uma das performances dela, que ela já fez ao vivo, está no cinema. Então, qual que foi essa, sabe, essa recepção diferenciada, assim? Realmente, assim, é isso que você falou, há uma diferença gritante entre as linguagens, né? A performance tem esse lugar do instante e do acontecimento que realmente desaparecem depois que a gente faz. E só quem testemunhou ali na presença viveu aquilo e pronto, né? Já para o cinema, né, que a gente vai... inclusive, né, tá na minha pesquisa a relação da foto performance e do vídeo performance também, existem essas escolhas de enquadramento. Então, de fato, a gente direciona o olhar do espectador. E o cinema tem essa coisa da famosa lente de aumento, que a gente usa, né, essa expressão, a lente de aumento. E aí, para mim, como performer, assistir às performances na tela gigante, com a estrutura de som de cinema, também foi uma experiência. Num outro lugar, mas não deixou de ser corporal. Né? Aí eu não sei se eu estou respondendo assim o que você perguntou, mas eu achei, eu fui sendo atravessada. Claro que eu estou numa camada mais profunda, porque eu vivi tudo aquilo ali e fui sendo ativada no decorrer do filme, mas eu acho que o propósito da foto performance, do vídeo performance, né, que é esse diálogo com essa lente, com esse enquadramento, que é uma escolha de uma imagem e ação que causa um tensionamento, eu acho que o filme conseguiu fazer esse recorte dos trabalhos que estavam roteirizados, assim. Pelo menos eu sinto isso, assim. Eu só complementando, que eu acho que a Lud já falou tudo, eu acho que foram escolhas mesmo, até eu que dirigi, depois eu que montei, foi um pouco difícil depois de um tempo escolher, mas sempre foi pelo caminho da imagem que realmente conseguisse traduzir a performance, que é um pouco difícil para nós dizer do primeiro contato do público com a imagem, por a gente estar há muito tempo envolvido com ela. Mas foi sempre nessa lógica de tentar, ao máximo, expor aquela primeira sensação que a gente teve lá na hora, tentar traduzir ela ao máximo para dentro do cinema, como se o público também estivesse assistindo aquilo pela primeira vez. Acho que esse que foi a nossa tentativa. Uma curiosidade, né, Léo, de bastidor, assim, que eu acho... Eu sempre, quando eu escuto entrevista, eu fico com vontade de saber mais sobre as coisas que não são ditas no filme, né? Mas, por exemplo, tem uma sequência minha de Tai Chi, né, que eu fiz Tai Chi um tempo e uso já o Tai Chi desconstruído, obviamente, dentro do meu treinamento, e que eu uso como aquecimento, como concentração, preparação. Nossa. E isso tem uma sequência grande no filme, inclusive no momento que eu tô grávida também. Uhum. E o Léo, ele filmou a minha preparação.
foi um acaso esse Tai Chi. Ele não estava programado, né? A dança que a Lud faz, que era quase uma preparação dela para a cena. Aí eu falei assim, Alisson, pega a câmera e vamos gravar agora. Né? Porque tinha muito disso, né? Tinha muito disso no set de filmagem, que tinha umas 40 pessoas. Eu falava, gente, olha, vamos esquecer, todo mundo, vamos pegar a câmera, Lud, sai correndo para lá, e vamos pegar a Vaguinho, pegar a câmera e vamos, Alisson, vem também. A gente ia porque tava passando um cavalo, por exemplo, que essa cena nem tá no filme, mas é só um exemplo. Tava passando um cavalo, a Lud nua na floresta, e a gente, vamos esquecer aqui, agora vamos sair correndo e gravar esse momento. Então, muitas vezes a gente teve que descolar um pouco da equipe e sair gravando, porque senão a coisa não ia funcionar bem. E esse caso que a Lud estava contando do Tai Chi foi tipo isso, foi um acaso que ela estava fazendo essa preparação, né? Esse Tai Chi, que a gente gravou e depois roteirizou e pediu para ela fazer o mesmo movimento grávida lá no pier. Então, acabou também servindo enquanto linguagem da própria personagem, esse movimento do acaso que ela fez lá na hora. Isso é muito massa, cara. Assim, esses acasos que acabam contribuindo muito, né? Para o que a gente vê na tela. A gente nem imagina, a gente pensa como espectador que aquilo tudo estava planejado, né? Estava no roteiro. É muito massa quando isso acontece, cara. Esse foi muito do acaso mesmo. Aham. E tiveram que legal. outras coisas também que foram, né? Mas foi sempre isso. E também a gente optou por usar 2 câmeras, né? Porque como era performance algumas delas, sim. possível fazer de novo, a gente usou 2 câmeras. Então, isso também ajudou a gente a não perder momentos importantes da performance e também para ter angulações diferentes, né, em alguns momentos, né, tipo mais próximo do corpo, né, ficar mais próximo ainda lá como se estivesse muito próximo do corpo, outra mais distante. Então sempre teve esse trabalho de decupagem que foi muito importante para nós, eu, o Vaguinho, o fotógrafo, e sempre explicando para os performers, aqui nós vamos fazer isso, mais ou menos aqui, então se você puder fazer esse movimento mais para cá, a gente sempre tentava controlar, né? Mas nem sempre funcionava, mas eu acho que quanto mais preparação a gente tinha, a gente podia soltar mais a coisa e deixar ela acontecer, porque estava todo mundo mais alinhado sobre o que estava sendo proposto e o que ia acontecer ali na hora. Porque eu queria inclusive que você falasse um pouco mais disso, porque é onde entra o cinema, né, Léo? É onde você, de fato, está ali, eu não diria interferindo, mas a captação da performance de uma forma cinematográfica acontece aí, né? Na hora que você vai decupar, na hora que você escolhe os ângulos, né? Onde cortar, onde enquadrar, principalmente, né? Então, queria que você e a Ludmilla falassem um pouquinho sobre essa interação mesmo, sabe? Onde que o cinema começa de fato ali durante a execução da performance, né? Eu diria que o cinema começa nessa própria, vamos dizer, decupagem, né? Nesse planejamento, decupagem da própria performance, né? Tentar criar uma narrativa, porque muitas performances que já existiam, eu cheguei a conversar com os performers para modificar um pouco elas, para fazer um pouco mais de sentido narrativamente a própria performance. Então, por isso que a troca foi dos 2 lados também. Então, tipo, a performance da Janaína, né? Que está naquela massa branca, por exemplo. Sim. Então, a gente teve... Eu falei, ô Janaína, né, você está podando aí, eu entendo a poda, né, todo esse significado e tal, mas quem sabe se você saísse de dentro da massa, isso não seria também interessante, não iria para um outro lugar, essa camada que você propõe na sua própria performance? Aí ela topou, e aí, então vamos pensando na mineradora, e vamos gravar lá, e aí a gente começa a partir da decisão, então vamos fazer assim, qual que é a ação em si? Aí a gente tentava criar 3 ou 4 etapas de marcações de ações dentro da performance, para a gente poder dar conta de mover a câmera, tipo uma pausa assim de 1 minuto, segura aí 1 minuto que nós vamos mover para cá, né, para dar tempo, tanto do Vaguinho, que estava na câmera A, quanto o Alisson, que estava na B, poderem se locomover para ou aproximar quando a performance ou o performer estava mais distante, ou para pegar outra angulação com outra paisagem, para não ficar repetitivo demais.
Então, Sim. isso sempre foi muito desenhado antes, né? A gente desenhava esses planos, né? E a localização de cada um da equipe e também dos próprios performers. Então, eu diria que está aí o início da troca entre cinema e performance. Esse planejamento e essa decupagem precisa desses acontecimentos. Até o ponto que na hora do set, né, quando a gente está gravando mesmo, algumas coisas elas surgem e aí a gente adapta também. A gente para, conversa, se vai, então vamos mudar. Ó, a Janaína fez aquilo ali, a Lud fez aquilo, vamos seguir. Depois a gente vai e grava isso para fazer um sentido e amarrar a narrativa da própria performance. Então também tinha, durante a gravação e logo depois da gravação, a gente parava, repensava na hora para não perder a locação destruída, né? Porque às vezes destrói a locação ou quebra alguma coisa. Então tinha que fazer ali na hora, né? E com o performer junto, que já está no estado performático, para já seguir. Então, assim, ó, vamos fazer de novo quebrando a TV. Aham. Né, Lud? Agora vamos fazer quebrando o vaso de novo. Vamos fazer isso de novo. Para a gente também ter essas camadas de imagens para compor com as imagens, por exemplo, do plano aberto. O plano fechado não foi tão bom. Então vamos repetir o plano fechado, essa e aquela. Então também tinha esse trabalho de pós-performance. E isso para mim, enquanto performer, né, Léo, é um luxo, assim, essa estrutura que o cinema traz, para mim, assim, eu falo, gente, se eu pudesse fazer minhas performances sempre com essa estrutura, já pensou que incrível? Porque é isso, assim, um set extremamente né, montado, uma equipe enorme, fazendo plano contra plano, várias tomadas. Isso quando a gente está falando de imagem é muito poderoso, né? Porque a gente consegue de fato captar as potencialidades todas daquele trabalho. E claro, depois ter um exercício na edição que também é criação, né? Ali, as escolhas e tal. Mas é maravilhoso. Esse diálogo eu acho extremamente mágico, porque a performer, a performance ela tem esse lugar do instante, em contraponto que o cinema tem essa captura do instante, né? Pois é. Então, essa dicotomia ela é muito interessante, assim, é muito mágico, eu acho muito mágico esse encontro. É mágico mesmo. E a gente está falando aqui das imagens que são muito expressivas, né, muito poderosas mesmo. Mas também tem os textos, né, as palavras ali que comentam, que complementam e de certa maneira também guiam o fluxo de pensamento de quem assiste. Então eu queria saber de vocês, porque é uma curiosidade que eu tenho, como que se deu essa escrita, né? A gente fala bastante aqui da criação das imagens, mas e a escrita? Como entra o texto? Mas é interessante a pergunta, porque a gente, né, durante a edição, né, que eu estava editando, a gente testou alguns caminhos até para ir sentindo se o público entrava dentro da performance ou se a gente teria que expandir a fala, o texto, né? Se o texto iria expandir ou ele ia ficar explicativo e tal. Então a gente foi testando ao longo da edição e de alguns cortes para algumas poucas pessoas, como que aqui estava sendo recebida aquela questão, né, do texto com a imagem. Então, depois de um tempo que isso foi sempre é sempre difícil achar o tom, né, certo, né, de que com as imagens muito fortes, o texto às vezes fica atrapalhando quem está assistindo, mas sem nenhum off conduzindo, a pessoa não entra direito ali dentro. Então, foi sempre um exercício difícil de conseguir sintetizar e reduzir esses offs, tanto da Lud, né, que é quem conduz o filme, quanto também dos especialistas que entram. Foi sempre muito difícil. E os especialistas, na verdade, entraram mais para o final do processo. Porque a gente começou a entender, né, Lud, que se a personagem ficasse falando o tempo inteiro, ia ficar chato, estava ficando chato para o espectador. Porque não é ela que exatamente... E trazendo essa parte do doc, né? Eu acho que também é importante quando vem o especialista que traz outras referências, né? Você traz isso nas imagens também, então dá um colorido, né? E aí eu acho que também fortalece a parte biográfica, né, da narrativa.
uma vez que tem outras vozes também, né? Sim, eu acho que como nem todos os universos, né, a Lud por si próprio, né, ela vivenciou ou ela viveu, tinham que ter falas de pessoas que realmente entendiam, né, do assunto, não só para avalizar o assunto, mas também porque elas falam de uma forma diferente, né, elas têm um texto um pouco mais sintonizado com as questões. Então essa foi uma decisão importante para o projeto, não perder também essa parte documental, como a Lúcia está falando, mas também ter força nesses depoimentos e não ficar só na fala da Lud, né? Então, foi uma opção que a gente teve de realmente trazer pessoas que estudam ou vivenciam esses outros corpos, essas outras histórias para dentro do filme com a fala deles próprios e não da personagem ficcional biográfica que o filme se propôs a ter. Foi muito experimentado, sabe, essa parte do texto, muito, assim, foram muitos textos, muitos estados vocais, né, às vezes mais no campo do depoimento, às vezes é, é, mais neutro, né, a gente experimentou muitos estados dessa voz para entender qual seria a melhor forma, onde que fluiria mais, né? E os textos também que foram modificando, assim, até na última gravação em estúdio, a gente ainda estava gravando e modificando, às vezes é uma palavra que não está fazendo mais sentido e que há 3 anos fez, né? Assim, como a gente está falando também desse corpo vivo, dessa vida e morte constantemente, eu acho que a performance e o filme traz, né, assim, essa questão sobre o corpo, também o texto ele caminhou, né? Então tinha coisas que eu falava, nossa, Léo, não tá cabendo na minha boca, sabe? Não tá fazendo sentido para mim mais. Entendi. Vamos pensar aqui como é que a gente pode trazer essa questão. E aí a gente foi construindo juntos, assim, né? Isso é muito interessante porque a forma como tudo é conectado, né, de onde a gente parte até onde a gente chega, o que eu acho muito interessante é essa estrutura que vocês construíram, que é como se fosse uma jornada épica, né? Você começa ali naquela imagem inicial na praia da Penteadeira e depois você atravessa toda uma série de questões, de imagens, né, de problemáticas que vão sendo colocadas ali e trazendo também essas vozes, até a gente voltar a essa imagem inicial para a gente ter o fecho. Então, nessa estrutura, vocês fizeram ali a divisão por atos, né? Essa foi uma estratégia para poder fazer o link entre essas diversas formas, né, de não só da performance, mas também dos textos, de ligar isso tudo, porque eu imagino que tudo estava solto, né, no mundo. Aí vocês foram pegando para poder tornar isso coeso, né? Esse que é o trabalho mais difícil que eu imagino assim, para criar o roteiro desse filme. Fazer a ligação dessas performances que existem isoladamente, né? Não foram pensadas juntas, para poder fazer sentido na hora que elas estão sendo mostradas para a gente na forma do documentário. Essa estrutura de atos, então, ela ajudou nessa missão. Não, total, eu acho que foi a grande sacada para resolver, porque estava difícil mesmo de criar uma narrativa onde tudo ficasse linkado, porque são temas tão variados e até quase contraditórios em algumas partes que tava difícil de encaixar numa narrativa que fosse inteligível e ao mesmo tempo de fácil, como é que fala? Que desse para assimilar, entender essa jornada da própria personagem. Sim. Então, quando divide em atos, fica mais claro para quem está assistindo e a gente tem como condensar em atos as próprias temáticas, mesmo que dentro de alguns atos as temáticas mudam um pouco, né? Elas têm uma evolução, depois elas mudam um pouquinho o próprio tema e tem um desfecho. Então, essa coisa de quebrar em atos e cada ato ter uma evolução dentro dele próprio e ter um fechamento dentro dele próprio ajudou muito
para a gente conseguir até otimizar o que a gente tinha enquanto imagem e enquanto também texto. Então, eu acho que a divisão de atos, e também pensando no ato do filme como um todo, né, que nem você falou, Renato, dessa circularidade que o filme se propõe, tem essa coisa do tempo, dessa espiral, e também colocando o corpo como uma grande espiral, né, de mãe, filha, avó. Sim. Então, acho que isso contribuiu muito para com que tivesse uma amarração lógica, né, e não só performances soltas, mas que também tivesse uma história por detrás que segurasse a atenção do espectador. Isso também vem muito dos nossos encontros de mercado que a gente fez com alguns profissionais da área, tipo no Vic Vinha e no Labex, da Argentina, e o Vic Vinha do Chile. A gente teve essa discussão, né? Como que a gente faz com que o espectador não ele continue no filme, ele continue acompanhando essa personagem. Sim. Então, a gente resolveu dividir em atos e um pouco dosando a presença e dosando um pouco a forma como que a Lud se coloca dentro de cada ato. Então, isso ajudou muito a gente na hora de fechar a narrativa e de entender um pouco por onde exatamente que o filme ia caminhar, aonde que alguns personagens sobem, outros descem, né? Para onde que a gente ia em cada ato levar o espectador, né? Isso foi muito importante na construção final da edição, né? Como conduzir o olhar do espectador sem perder a vitalidade das performances. Então, acho que isso foi importante o processo, como nesse sentido de descobrir essa estrutura. E que importante foi, né, Léo? Como é importante a gente ter fomento na área desses mercados que abrem para discussão, essas oportunidades que você tem realmente de mostrar o trabalho em work in process e construir a partir do olhar, né, do outro, assim. Realmente é uma oportunidade que tem que ter cada vez mais, né, para desse entendimento do quão complexo é criar nessa linguagem, né? Olha, tem 2 atos que eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre eles, porque eu imagino que sejam... eu imagino que a abordagem para os temas que eles trazem foi um desafio também, porque no ato que fala sobre o outro, depois o ato que fala sobre marcas, a gente está lidando com corpos alheios, né? Então, como que vocês lidaram com a abordagem do corpo de pessoas que são diferentes de vocês, né? O corpo negro, o corpo trans, né? A questão da violência que esses corpos sofrem. Como que vocês lidaram com isso? Porque a gente tem discussões, né, muito acaloradas sobre esses temas. A gente está falando aqui de um filme que foi exibido em Tiradentes, que sempre traz, né, muitas discussões a respeito dessas questões que são tão urgentes na nossa sociedade, né? Então, queria que vocês compartilhassem um pouco de como que foi os cuidados, né, para abordar esses temas e não acabar, sei lá, entrando na questão do lugar de fala, né, que às vezes é sempre muito sensível, né? Ótimo levantamento, Renato, porque inclusive a gente estava até um pouco preocupado antes da exibição, porque ainda não tinha sido mostrado para um público grande, né, para entender como é que estava ressoando, né, essas próprias questões que você acabou de levantar. Então, eu, depois da sessão, conversando com algumas pessoas, né, tanto trans quanto negras, elas não sentiram isso muito. Porque eu acho que o filme conseguiu deixar claro que não era sobre mais a personagem, que algumas coisas, que isso veio também desse cuidado que você está falando, que foi em colocar aquele artista que está ali, aquele performer que está ali dizendo, ele vai comandar aquele ato enquanto fala, né, enquanto expressão artística e próprio conceitual do que ele estuda, provavelmente há 10, 15, 20 anos. Então, Sim. Foi muito importante nunca esquecer e sempre deixar viva a questão. Por exemplo, quando o Ayrton está lá no Morro da Forca, né,
fazendo a queima, né, dos corpos. Então, assim, é ele quem guia aquela performance. Então, o meu papel ali era mais de potencializar o que está acontecendo enquanto proposta que ele já vem desenvolvendo há um tempo, do que ficar tentando mudar aquilo ali um pouco. Então, na hora da edição, inclusive, eu tentava era diminuir a presença da Lud e deixar mais esses performances quando nós estamos discutindo a questão negra ou a questão trans. A Lud, ela mais percorre como observadora do que como total participante, como se fizesse parte da vida dela, não. Ela mais anda, trilha aquele caminho que ela não está acostumada, mas que ela está interessada e curiosa por. Sim. E a gente deixa as próprias performances, ou as próprias cenas, ou os próprios rostos, ou falas dessas pessoas que estudam, apresentam e vivem as coisas terem mais força dentro do filme nesses atos. E também, às vezes, usando no ato 2 e no ato 4, usando também de outras performances, de outros tempos que trabalhavam as mesmas questões, tentando trazer um pouco que algumas dessas questões continuam as mesmas, né? Elas não cessaram, né? As discussões continuam mais vivas do que nunca. Então, também tivemos essa opção por colocar performances de outras décadas que trabalham as mesmas questões para ter o que o filme às vezes propõe, que é essa coisa de que está tudo interligado, né? Os corpos, a história, a própria natureza, o cosmos, enfim. Tentamos também ter esse cuidado para não parecer que é só aqui agora também. Mas eu acho que, respondendo sucintamente, acho que foi sempre respeitando muito os próprios artistas que traziam em seus corpos ou na ação que eles propunham enquanto performance os dizeres, as falas e o comando desses atos ou desses blocos. Massa. Essa cena da queima dos corpos, né? Ela é um momento específico do filme de corpos negros em cena, né? Que é marcada pela dor, né? Achei bem forte, assim, e todos choram, inclusive. Sim. E aí eu fiquei pensando muito, né, nessa questão mesmo, assim, de como que vocês elaboraram o corpo branco da Ludmilla ali. Acho que você respondeu um pouco, né, nessa questão de deixar a pessoa negra guiar, né, a própria história, e que ela é mais observadora. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque a minha percepção durante o filme é que há também uma abordagem focada mais na empatia, na aliança. E que há um desvio do atrito, assim, né, dessa questão ali de estar observando, mas com empatia e demonstrando que, porque ela também chora, né, demonstrando que ela é uma aliada. Aí eu queria que vocês comentassem um pouco, assim, desse desvio que o filme faz do atrito, assim, dentro dessa questão da branquitude. Eu acho que é um pouco espinhoso, assim, mas acho importante, sabe, pra gente comentar esse posicionamento, assim, né, que vocês tiveram. Tá, então, acho que eu vou começar respondendo, porque a queima, né, que a gente fez lá no Morro da Forca, com a Ayrson, na verdade, nós ficamos 2 dias, nós chegamos 2 dias antes em Ouro Preto, para selecionar o casting e fazer um workshop. Nesse workshop era onde o próprio Ayrson e o Val, que é o assistente, companheiro do Ayrson, eles explicavam a performance para os participantes e faziam durante o workshop, que foram 2 dias, acho que 2 ou 3, de 2 a 4 horas por dia, eles explicavam e depois sentavam um de frente para o outro. Pera, deixa eu voltar para trás. Porque o Ayrson, nessa performance, ele quer fazer exatamente com que todos os corpos possam participar ali daquela procissão. Para ele, para o próprio Ayrson, ele acha que os corpos brancos e não brancos, eles têm que estar no mesmo lugar, sentindo a mesma coisa para poder mudar alguma coisa. Né? Porque seria uma experiência compartilhada. Então, na visão dele, ele acha que isso faz parte e ele acha que isso pode a partir da própria sensorialidade de quem está lá, que sente o cheiro da carne queimando e que vê aquela procissão com tochas e tal, ele acha que assim pode tocar as pessoas
né, de uma forma. Então, ele sempre pede para ter pessoas brancas, não brancas e até indígenas. Ele quer misturar todo mundo dentro dessa procissão. Porque ele acha que o Brasil tem que entender que isso aconteceu, todo mundo que vive no nosso país. E aí, nesse workshop, ele também usa da lágrima, que o Ailson, ele trabalha muito com a questão de ritual, ele é muito ligado ao candomblé, então ele cria uma técnica com cada participante de criar lágrimas. Ele acha que a lágrima purifica, por ser feita de água e sal, ela purifica os corpos. Então, ele fez esse trabalho antes da gente subir lá para a procissão, fez nesses 2 dias de workshop, ele fez isso com cada um. Sentavam um de frente para o outro e, né, Lúcia, aí você pode falar um pouco dessa coisa de realmente criar a lágrima. Você fica olhando durante 5 minutos, um para o outro, até que eles consigam criar a lágrima. Mas é claro assim, que isso faz parte da coisa, mas lá na hora do Morro da Foca, realmente rolou entre os participantes uma catarse. Isso foi de fato, acontece, porque durante a apresentação da KNC rola uma catarse, né? Então essa é a resposta 1. Vou deixar a Luz complementar, depois vou para o atrito, tá, Raquel? Não, trazendo para o campo da experiência, né? Assim, você está trazendo a coisa do SET, do trabalho específico, né? Do AISO. Isso foi muito interessante, porque o trabalho do AISO é isso, ele tem a dimensão do ritual e a gente não parou a performance. Diferente como é gravado no cinema, corta e volta de novo, não. Foi um plano... quase um plano sequência metafórico, né? Que a performance começou e foi, e ali ficamos não sei quantas horas gravando, né? Gente. Isso para dizer que realmente não só quem estava vencendo, os corpos que estavam ali naquela procissão, mas também toda a equipe entrou na experiência, entrou no ritual. Isso foi muito interessante. Tanto é que a gente ficou muito hipnotizado, ficou naquele estado pós-performance em que a gente realmente houve a transformação de estado, né? E aí... que tinha também a guarda de Moçambique, né? Ela estava lá também. Sim. Né, Lud? Que também trouxe essa carga mais viva para a gente. Não foi só o Ailson fazendo a procissão, mas a guarda de Moçambique, de Ouro Preto, estava tocando junto, né? Que até eles até tiveram que pedir autorização para poder participar, porque eles são religiosos, né? A Guarda de Moçambique, ela é religiosa, então tiveram que pedir permissão para poder fazer aquilo lá e tiveram que mudar alguns elementos para não ser completamente religiosa essa ação. Olha então nós conversamos com várias pessoas da Guarda, com a isso, para descobrir quais elementos estariam em cena para que todo mundo estivesse confortável com aquela proposta de unir as duas coisas, né? Tanto a procissão do Ailson, que é um artista, quanto que trabalha a diáspora africana, quanto a Guarda de Moçambique de Ouro Preto, que existe há anos, né? E faz um trabalho similar. E essa escolha, né, Léo, do protagonismo ali, né? Assim, eu acho que você explicou muito bem, eu acho que trazendo essa performance como exemplo, eu acho que existiu um exercício de escuta e de construção junto o tempo todo, né? Assim, não foi... realmente foi o trabalho do Ailson que trouxe, né, assim, as condições do set, não ao contrário, né? Porque normalmente é até o contrário, né? O set e a locação dão as condições e a gente, enquanto performer e ator, se encaixa ali. No caso, foi o inverso, né? E eu acho que isso mostra um lugar de escuta, né? Que o Léo teve e respeito e eu acho que isso traz para o filme, talvez, esse lugar de não conflito que você fala. Não sei, assim, estou tentando elaborar aqui com você junto o que seria isso. Porque eu vejo muito na trajetória dessa persona um lugar mais de camaleoa, sabe? Sim. Então, talvez, esse lugar do não conflito que você fala é porque talvez, sim, eu vou passando por ali
e vou me transmutando, né? E vou sendo outras de uma forma mais orgânica, né? Sem ter tanto conflito mesmo. Talvez seja isso que o filme também levanta enquanto questão, que eu acho que quando a gente está conectado, realmente, quando o nosso corpo está alinhado ao universo, eu acredito muito nisso, as coisas fluem melhor, né? Acho que a imagem, a metáfora do mar ali. Como uma fusão, assim, dos corpos pelo sensível. Então, seria mais ou menos. Exatamente, exatamente. Essa relação com a natureza, com essa questão cíclica, ancestral. Então, talvez, infelizmente hoje, estamos extremamente desconectados ao nosso corpo. Por isso que as coisas são tão difíceis e duras, porque a gente não está conectado na dimensão maior do que esse corpo pode vir a ser, né? Sem Sim. dúvida. A gente está chegando aqui ao final da nossa conversa. É uma pena porque tem tantos assuntos, né, que o filme traz e a gente fica tão curioso para saber como cada performance foi feita e tudo. Mas antes da gente finalizar, eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre o som, né, sobre a trilha sonora feita pelo Grivo. Então, queria saber do Léo quando que o Grivo entrou, como que a trilha foi incorporada ali, as imagens, né? Quando que surge esse convite e eles passam a compor para o filme. Sim. Com o Grivo, eu já tinha feito 2 trabalhos, o meu curta Nacos de Pele e o meu primeiro longa Balança Mas Não Cai. Então, eu já conhecia muito o estilo deles, né? E não só o estilo, mas também o processo de criação. Então, no Cor Presente, em específico, a gente preferiu que eles não participassem desde o começo, né? A gente preferiu deixar um pouco mais para frente, para eles não ficarem contaminados pelas imagens. Sim. E quando elas estivessem um pouco mais maduras e a edição um pouco mais estruturada, aí sim a gente começou a trocar, porque tinha um caminho estabelecido, né? Então, foi quando eu mandei o primeiro corte, que eu não lembro quando foi, mas não foi tipo há 1 ano e meio atrás, eu acho, próximo disso. E como as imagens têm uma característica muito aberta, né? Elas são muito abertas muitas vezes, e tem muito, em muitas cenas, tem o som direto e tem algumas referências que eu também levei para eles, eles rapidamente pegaram o tom e a atmosfera de cada performance, de cada ambiente, de cada ato, vamos dizer assim, né? Tanto que eles até dividiram entre eles. O Canário fez a primeira parte até o final do ato 1, o Nelsinho o ato 2 e o ato 4, e o final. E o Canário fez então o começo até o ato 1, depois o ato 3, enfim, eu já até me confundo quem fez o quê. Mas foi um trabalho muito, como é que fala? Fluido. Sim. A gente discutiu sobre o filme e a proposta durante, sei lá, umas 4 horas, né, mais ou menos, e eles já pegaram, já entraram de cabeça, e eu acho que desde do primeira versão que eles trouxeram da trilha e da mixagem, né, que eles trabalham muito vamos dizer, a trilha e a mixagem estão sempre muito, muito juntas, então super deu certo, funcionou, e teve pouca mudança assim, radical de trilha, né, assim, desde a primeira vez que eles entregaram. Então, acho que foram parceiros naturais que entraram e funcionaram sem muito problema, sem agarrar, né? Foi muito fluido, eu achei. Uhum. É outro elemento, né, Ludmila, quando você vê a sua performance agora com essa camada sonora também, né? Reinventa mais uma vez o seu trabalho no filme, né? Nossa, com certeza. Ver ali, né, na sala de cinema com a trilha, né, acontecendo ali, realmente traz uma outra camada, porque atravessa o nosso corpo, né? E potencializa o que a gente está querendo, o que está passando ali, as ações, né? Assim, eu acho que foi realmente um encontro muito feliz, o Grivo. É uma camada dramatúrgica muito importante, né? Com certeza. Legal.
Eu acho que só para complementar Sim. rapidinho, é que realmente o Grifo tem essa, talvez, capacidade de usar pouca trilha, né? Eles usam mais elementos sonoros do que trilha. É verdade. O filme, eu acho que contribuiu bastante, porque o filme tem que ser sensorial, não precisa ter trilha melódica o tempo inteiro. Então, acho que isso também, eles têm essa capacidade de trabalhar com elementos sonoros de uma forma única, que ajudou muito o filme. Eles já estão num diálogo mais contemporâneo, como a linguagem da performance tem por si só uma narrativa mais aberta, né? A gente não fecha nada, inclusive só abre questões. Então é importante que a trilha dialogue com isso também, porque a trilha de cinema normalmente ela pontua os estados, né? Sim. Vem o drama, vai acontecer algo, né? Tem já as notas muito bem definidas. Então, acho que o Grifo, ele traz uma outra leitura, e isso que o Léo falou, assim, abrindo ainda mais, e não definindo, decidindo, né? Pontuando. Acho que isso que é o barato. Massa. Bom, Léo, diz pra gente, quando que as pessoas poderão ver o filme nos cinemas? Já tem uma previsão? Então, não, agora a gente vai seguir enviando para festivais, né? Tentar fazer alguma carreira, alguma trajetória em festivais. E eu acho que talvez ano que vem, meio do ano que vem, estamos ainda pensando, né? Tentar também algum edital menor aí, talvez via Aldir Blanc ou a própria Paulo Gustavo, se a gente consegue algum dinheiro para poder estrear o filme nas salas de cinema. Então, estamos ainda estudando aí quando vai ser exatamente isso. Entendi. Bom, a gente fica na torcida e vamos atualizando todo mundo que acompanha aqui nosso podcast sobre o lançamento de Corpo Presente e também os festivais onde ele for exibido, porque vale muito a pena a gente ver no cinema, ver na telona, com uma sala assim com um som bacana, porque é uma experiência muito intensa, vale muito a pena. E eu digo assim, com experiência própria, eu não sou da performance, eu não tenho muito contato assim, com esse mundo, fiquei até com certo receio assim, de não dar conta do debate, mas tive um contato muito legal com o filme, fiquei muito envolvido, adorei, é bem de boa assim, de assistir, de acompanhar, de entender tudo que está sendo proposto ali para a gente discutir sobre essas potencialidades do corpo, né? É um assunto que diz respeito a todos nós, gente, né? Todo mundo tem um corpo, seja ele da forma, do tamanho, da cor que for, né? Então, é um assunto que é muito interessante e o filme faz essa discussão de uma maneira muito, muito legal. Parabéns, viu, gente? Já dei parabéns para vocês lá em Tiradentes. Damos de novo agora, porque foi um trabalho muito bacana. Obrigado, Renato. Você arrasa nas suas falas. Eu também. Obrigado por vocês dois. Você arrasou na nave. Muito bom esse encontro. Obrigada, Renato. Obrigada, Raquel. Também deixo os meus parabéns aqui para vocês, para toda a equipe. Imagens assim que realmente ficam assim marcadas e que nos faz pensar sobre elas, sabe, muito tempo depois, assim. Isso que é um grande filme, né? De ele ficar contigo assim por um tempo maior do que o da própria sessão. Então, parabéns mesmo e obrigada pelas trocas aqui e pelas trocas lá em Tiradentes também. Obrigada, gente. Parabéns. Obrigado. Pelo podcast, a gente adora. Valeu. Valeu. Um abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau, gente. É isso. Esperamos que vocês tenham gostado dessa nossa conversa com o Leonardo Barcelos e a Ludmila Ramalho sobre Corpo Presente e esperamos também, claro, que o filme chegue a todo mundo que está ouvindo aqui o nosso podcast. Se você se interessou, né, vale muito a pena assistir. Como o Leonardo disse, vai ainda circular por festivais, mas já tem distribuição, então com certeza em algum momento você irá se deparar com esse filme, né? Corpo Presente, no cinema, no streaming, assim que for possível, veja, vale a pena.
Lembrando que você pode entrar em contato conosco por meio do e-mail, que é contato@cinematório.com.br, ou também por nossas redes sociais, basta nos procurar por Cinematório. E fica aqui o convite para que você acompanhe os outros programas da nossa série especial sobre a Mostra de Cinema de Tiradentes. Um beijo e até a próxima. Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.